Fala aí, é o seguinte, vou explicar devagar. Na percepção antiga do cara tapado, com todo respeito, o patrão era o cara safado. O que tem que ser mudado e nós temos que entender um pouquinho como funciona a cultura americana. Porque esse negócio de só pegar o que é de bom ou o que é de ruim do americano, não interessa. Pega só o que é de bom. Vamos lá, a história do seu Antônio. Seu Antônio, sem ajuda de ninguém, montou uma empresa e foi crescendo gradativamente. Sem ajuda de ninguém. Sem ajuda do governo, sem ajuda dos bancos, sem ajuda de ninguém. E aí, o funcionário sempre chamando o seu Antônio de FP. O seu Antônio é isso, o seu Antônio é aquilo. Só que o seu Antônio dá emprego para várias pessoas, para várias pessoas. O que não se entende é porque a raiva do funcionário do seu Antônio. O seu Antônio, quando começou sozinho. Novamente, sem ajuda de ninguém. O seu Antônio foi crescendo. Chamava de colaborador, de empregado, de colaborador, de qualquer coisa. O seu Antônio precisou comprar outro caminhão. O seu Antônio precisou comprar outra máquina. E foi crescendo. Cada vez que o seu Antônio cresce, o seu Antônio precisa de mão de obra. O seu Antônio não consegue trabalhar sozinho. O seu Antônio é o pequeno empresário. No Brasil, o pequeno empresário não tem ajuda do governo, não tem ajuda dos bancos, a não ser que ele pague muito dinheiro de juros para os bancos. O seu Antônio, tudo que ele ganhou é na raça, é se virando, é trabalhando 24 horas por dia. Aí o seu Antônio vai, compra outro caminhão e chama um motorista, porque aí ele precisa de mais gente, ele só tem ele é um só, seu Antônio é um só. Aí ele vai, chama o fulaninho para dirigir um caminhão novo que o seu Antônio comprou. E aí o seu Antônio começa a crescer. O seu Antônio vai e compra outro caminhão. O seu Antônio precisa de mais motoristas para dirigir o terceiro caminhão, para dirigir o quarto caminhão. E aí o seu Antônio começa a dar emprego. O seu Antônio começa a manter indiretamente várias famílias. Aí o motorista fica com raiva do seu Antônio, fala que o seu Antônio é um filho da puta. Mas por que o seu Antônio é um filho da puta se o seu Antônio deu emprego para ele? Se o seu Antônio mantém o salário dele, o seu Antônio se vira, o seu Antônio não tem como dar atestado para ninguém. O seu Antônio, ele tem que se virar sozinho. O seu Antônio é pequeno empresário. Ele não consegue ter acesso a grandes empréstimos, BNDES, a banco, a não ser que ele pague muitos juros. Então o seu Antônio vem se virando sozinho a vida inteira. E o cara vai lá e tem uma dor de barriga. O cara do caminhão, o funcionário, o colaborador, o amigo, que tem raiva de seu Antônio, tem uma dor de barriga e fica 3 dias em casa. Porque ele vai no banco não, ele vai no médico, fala que está com dor de barriga e o médico fala, 3 dias em casa. Só que a dor de barriga dele é um dia. No dia seguinte ele já está mais ou menos bom. Caganeira só dá uma vez, é um dia no máximo, a não ser que ele precisa ficar internado. Mas não, o cara pega 3 dias. Aí o caminhão do seu Antônio fica parado. Aí o prejuízo, aí o seu Antônio tinha uma carga para entregar, não vai entregar, porque o seu Antônio só consegue dirigir um caminhão, o outro motorista o outro caminhão, e o caminhão do cara que teve a caganeira ficou parado. O seu Antônio teve muito prejuízo, porque não cumpriu o contrato que ele teria que entregar aquela carga. E aí, volto a dizer, por que o filho da puta tem raiva do seu Antônio? O seu Antônio dá emprego, e o seu Antônio começa a crescer, e o seu Antônio fica rico. Se o seu Antônio ficar rico,
o seu Antônio precisa dar emprego. Se o seu Antônio comprar 50 caminhões, eu vou repetir, ele precisa de 50 pessoas. São 50 famílias. E vai pagar imposto em cima desses 50 funcionários. Por que que o seu Antônio é um filho da puta? O seu Antônio dá emprego. E aí o cara vê o seu Antônio chegando de Mercedes e ele acha que o seu Antônio é um filho da puta. O seu Antônio não roubou ninguém. O seu Antônio só trabalhou a vida inteira. O seu Antônio deixou de passear. O seu Antônio deixou de fazer muita coisa para construir uma pequena empresa que dá 50 empregos, que mantém 50 famílias e paga 50 impostos em cima disso. Por que que o cara tem raiva de seu Antônio? Essa história de que o patrão é o malvadão já acabou. O patrão malvadão acabou. O cara sabe que ele precisa do funcionário e o funcionário precisa dele. Então, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. O seu Antônio não tem para quem dar atestado. O seu Antônio tem que ficar 24 horas acordado e sem ficar doente. O seu Antônio não pode ficar doente. Se o seu Antônio ficar doente, a empresa fecha. Estou falando de pequena empresa. A empresa fecha. O seu Antônio não é um multimilionário que tem uma empresa gigantesca. Tem uma pequena empresa. Mas no Brasil ou em outros países também, existem pequenas empresas que sustentam o país. Várias empresas de 50 funcionários mantêm o país e dá mais lucro para o governo, para o Estado, com impostos, do que uma empresa gigantesca que tem subsídio, que tem uma diminuição de imposto porque oferece 2.000 empregos. Mas o ponto principal é: por que o funcionário tem raiva do seu Antônio? O seu Antônio trabalha 24 horas para manter aquela pequena empresa. Mas não, a imbecilidade do cara é achar, ele em vez de ajudar o seu Antônio, ele não ajuda o seu Antônio. Ele quer que o seu Antônio se arrebente. É a vingança dele. Só que ele esquece. Quando o seu Antônio se arrebentar, ele vai ficar sem emprego. Aí ele vai procurar outro seu Antônio. Até o dia que ele não vai encontrar outro seu Antônio. Deu para entender? Outra coisa. O seu Antônio, ele quer crescer, ele precisa de crescer. Ele precisa de crescer e precisa de mão de obra. Quanto mais o seu Antônio crescer, mais emprego ele vai dar. Para com essa imbecilidade de ficar com raiva do seu Antônio. Colabore com o seu Antônio. Aí a modernidade chama de colaborador. Chama o funcionário de colaborador. Não é colaborador, ele é um funcionário. Aí as pessoas ficam inventando nomes, colaborador, não, é o funcionário. Ninguém trabalha por amor. Essa história de trabalhar por amor acabou. Aliás, nunca existiu. Trabalhar porque quer o salário. O seu Antônio quer ter lucro, o funcionário quer o salário dele. Então, que eu amo trabalhar. Não, ninguém ama trabalhar. O cara gosta de ficar na praia, gosta de passear, é um ser humano. Não tem que... ninguém trabalha por amor. Isso é uma historinha que... para enganar. Todo mundo trabalha porque quer salário. Seu Antônio quer lucro. É isso que as pessoas têm que perceber. Seu Antônio quer lucro. Outra coisa. Já pensou se o funcionário ele está investindo num CNPJ do seu Antônio? O funcionário não bota dinheiro nenhum. Ele só entra lá. Se ele investir no CNPJ do seu Antônio e o seu Antônio crescer, ele vai crescer. Entendeu? É como se fosse abrir uma empresa, só que está tudo na mão do seu Antônio. O CNPJ do seu Antônio, o imposto do seu Antônio, o prejuízo do seu Antônio. Se der lucro, o seu Antônio vai pagar o teu salário. A diferença é, se der lucro ou não der lucro, o seu Antônio vai pagar o seu salário. Dentro da condição que ele tiver. Porque se não vender, não paga seu salário. Então, é como se você estivesse investindo numa empresa. Você está investindo numa empresa.
está investindo no CNPJ do seu Antônio. Você não precisa botar dinheiro, você tem que trabalhar. E aí, quando o CNPJ do seu Antônio crescer, você vai crescer. Acabou essa história de que o patrão não vai crescer, vai ficar rico e não vai te ajudar. Acabou isso. Todo empresário pequeno, médio e grande, ele sabe que se ele crescer, ele ajudar entre aspas, se ele pagar bem o funcionário, ele vai crescer mais ainda. A diferença é, você vai ter um salário maior e o seu Antônio vai ter um lucro maior. Agora, para de ficar de olho no lucro do seu Antônio. Para de ficar de olho no helicóptero do seu Antônio. Para de ficar de olho no barco do seu Antônio. Você vai ter um helicóptero menor. Bota na cabeça, você está investindo isso no CNPJ do seu Antônio. É como você abrir uma empresa sem botar nenhum, só entrar com o bracinho e a mãozinha, só isso. Entendeu? E aí você investe no CNPJ do seu Antônio sem botar nenhum. E aí o seu Antônio vai te beneficiar. Já a cultura, acabou a cultura de que se o seu Antônio crescer, você não vai ser beneficiado. É claro que isso acabou, é claro que antigamente, porque o patrão, filho da puta, não, acabou. O seu Antônio vai crescer, o seu Antônio vai te dar a participação maior. Então, vou repetir, trabalhe como se estivesse investindo no CNPJ, só que o CNPJ é do seu Antônio, como se a empresa fosse sua. Não adianta ficar de olho no barco do seu Antônio. Faz o teu melhor. Tenta, pelo menos. Faz uma experiência. Se a tua empresa crescer e o seu Antônio não melhorar o teu salário, aí você procura outro. Mas você tem que fazer a sua empresa crescer. A sua, que é do seu Antônio, mas você está investindo no CNPJ do seu Antônio. Se o seu Antônio crescer, você vai crescer, seu imbecil. Porra, para de ficar olhando o helicóptero do seu Antônio. Trabalha pro seu Antônio como se ele fosse seu sócio. Em vez de esperar o seu Antônio mandar você fazer as coisas, faz primeiro. Surpreende o seu Antônio. Para de ficar de olho no barco do seu Antônio. O seu Antônio trabalhou 30 anos. Comprou 50 caminhões. Deu 50 empregos. Tu tá com raiva dele por quê? O seu Antônio vai sempre crescer, porque o seu Antônio quer lucro, quer passear, quer pegar o dinheiro dele e gastar. E se sobrar para o seu Antônio, vai sobrar para você, porque você investiu no CNPJ dele com o seu trabalho. Seu imbecil, é difícil de entender isso. Eu vou voltar nesse assunto 5.000 vezes. É só você usar o CNPJ do seu Antônio como se ele fosse seu, como se a empresa fosse sua. Se a empresa for sua, você vai estar aí, você trabalha, aí você monta a sua empresa, aí você faz tudo certinho, você não dá um atestado, você não falta, você não tem dor de barriga, você não chega atrasado, porque a empresa é sua. Faz isso com a empresa do seu Antônio, que você vai ser beneficiado. Dá para entender isso? Um abraço!